e morreram no local. Esse ônibus saiu de Três Lagoas, divisa do Mato Grosso do Sul com São Paulo, vinha com destino a Telêmaco Borba, aqui no Paraná. Esses trabalhadores, esses profissionais, iriam trabalhar na reparação de peças da Klabin. A Klabin é uma indústria gigantesca de papel e celulose, não é? Vocês conhecem, já ouviram falar. É a maior exportadora de papel para embalagens do Brasil. Eles são contratados e vêm para cá para fazer o serviço, mas o acidente acontece no meio do caminho, por volta das 10 da noite. Vejam só as imagens feitas diretas do local. O ônibus com a parte de cima, principalmente, completamente destruída. O que você vai acompanhar a partir de agora é uma cobertura completa, porque desde que o acidente aconteceu, desde as primeiras horas, nós temos equipe no local, fazendo toda a cobertura. Nós começamos pela madrugada. Como tudo aconteceu, os primeiros momentos, a correria para o resgate, o desespero das vítimas, o passo a passo de como foi para conseguir retirar os sobreviventes dentro desse ônibus. A reportagem a partir de agora é de Alexandre Oshima e Rafael Machado. Socorristas e policiais se espalharam para resgatar as vítimas. Ambulâncias de toda a região chegaram para dar apoio. O ônibus que saiu de Três Lagoas, no interior do Mato Grosso, caiu em uma ribanceira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista perdeu o controle em uma curva e tombou. Nós estamos bem ao lado do ônibus, ou melhor, do que restou dele. A cena é impressionante, uma completa destruição, pertences pessoais das vítimas por todos os cantos. Mostra ali, Oshima, as malas desses trabalhadores. Aqui, bem ao meu lado, a blusa de uma das vítimas. Uma grande tragédia registrada aqui próximo à cidade de Sapopema. Esse ônibus desceu esta ribanceira. Está escuro, mas a gente vai iluminar essa ribanceira. Arrancou tudo que tinha pela frente, árvores, e parou bem aqui. E aí, nesse cenário, pouca gente conseguiu escapar dos destroços. 10 homens morreram, os corpos ficaram pelo caminho. A região de difícil acesso deu bastante trabalho para peritos do Instituto Médico Legal. Cerca de 30 trabalhadores de uma empresa de manutenção viajavam para Telêmaco Borba, onde iriam arrumar os equipamentos de uma exportadora de papel celulose durante 2 semanas. 21 deles precisaram de atendimento médico. Jean foi um dos primeiros a chegar e ajudou a resgatar os feridos junto com outros moradores. Sendo horrível, pessoas gritando e pedindo socorro, né? O pessoal que estava comigo, a gente tirou, todos nós, né, uma união, a gente tirou ali 3 pessoas com vida, né? Limpamos todo o mato, fizemos um caminho para tirar as pessoas com vida, vimos quem estava já em óbito, deixamos óbito é por último, né? Não tem o que fazer. E a gente conseguiu, né, tirar e cortamos cinto, quebramos teto, foi um trabalho bem grande. As primeiras vítimas foram trazidas para o Hospital Municipal Santana, que é o hospital de Sapopema. Conforme os enfermeiros percebiam a gravidade de toda esta situação, as pessoas foram transferidas para outros municípios aqui da região. 2 homens acabaram morrendo nesta unidade, mas nós conseguimos conversar com 2 sobreviventes que relataram os momentos desta grande tragédia. Natural do Espírito Santo, Jason está na empresa há menos de um mês. Ele não se recorda do tombamento e só acordou já no meio dos destroços. Estava no meio do ônibus. No meio do ônibus? É isso, estava de cinto. A gente chegou a machucar aqui na minha virilha. Não lembro, pô. Nós só lembramos o ônibus tomando só. Só isso, mais nada. Nicolas foi o primeiro que conseguiu sair das ferragens. Ele é do interior de São Paulo e nem imaginava que passaria praticamente ileso dessa tragédia. Tava tudo cochilando já, né? Dormindo, tinha acabado de jantar. Na hora que eu vi, o ônibus já tinha tombado. Você se lembra de alguma coisa? Me lembro só de sair, soltar o cinto, porque na hora eu abaixei.
sentimos o ônibus derrapando, aí eu abaixei e grudei a mão na frente do ônibus, embaixo, nos pés da cadeira da frente. Aí virou. Saiu desmanchando o ônibus, batendo, tanto que saiu desmanchando o ônibus. Aí a tendência é, tô vivo, sair para ver se tá bem. Eu saí, olhei o corpo, tá tudo bem. Aí eu peguei e fui subir e pedir ajuda. A causa do acidente ainda é desconhecida. Quem sobreviveu e ajudou a salvar os passageiros não vai se esquecer tão cedo das cenas que viu. Horrível, horrível, horrível. Ver pessoas gritando ali, parece um filme. Deus salvou nós. Isso que eu tenho para dizer é isso. Deus salvou nós e nada para dizer. Graças a Deus o celular ficou no bolso, não caiu, conseguimos ligar pro pessoal, pedir ajuda. E lamentar as famílias, as percas, né? Que ficou para trás das vidas. Às 18h13, seguimos a nossa cobertura e agora eu tenho o repórter Pedro Marconi ao vivo em frente ao Instituto Médico Legal aqui de Londrina, onde estão os corpos dos 11 trabalhadores que morreram nessa tragédia com o ônibus em Sapopema. O Pedro está lá no local porque aos poucos as vítimas vão sendo identificadas de forma oficial e aí sim sendo liberadas para o velório e para o sepultamento. Quais as últimas informações, Pedro? Buganza, das 11 vítimas que morreram nessa tragédia, 8 já tiveram ali a identificação confirmada de forma oficial pelo ML de Londrina, destacando e reforçando que essas vítimas estão aqui no nosso ML. São pessoas numa faixa etária que varia de 28 a 64 anos, dessas já identificadas, pessoas de outras partes do país, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. 3 homens ainda não foram identificados. Aqui ao meu lado está a Cristiane Batilana, ela que é chefe do ML aqui em Londrina e vai trazer mais informações em relação a essas vítimas. Cristiane, primeiramente uma boa noite, obrigado por nos atender ao vivo no Cidade Alerta. Essas 3 vítimas que ainda não foram identificadas de forma oficial, o que falta? Falta o estado, onde elas fizeram o RG, né, o documento de identificação, e encaminhar essa documentação para a equipe lá em Curitiba, que aguarda essa documentação para fazer o confronto. E dessas vítimas já identificadas, já sabe quando elas vão ser transportadas para os estados dela e como isso vai funcionar? Essa informação a gente ainda não tem, as famílias estão aí conversando com a empresa, né, que está auxiliando aí, demonstrou estar auxiliando a famílias dos trabalhadores, então a gente não tem essa informação, mas os corpos já estão guardados, preservados aqui no Instituto, né, assim que comparecerem com a documentação já estão liberados. Essa confirmação da identificação foi fácil? O estado em que foi encontrado esses corpos, ele permitiu essa identificação mais rápida? O pessoal vem trabalhando desde o início da manhã, né, fazendo a coleta aqui. O papiloscopista fez a coleta dos corpos e encaminhou para Curitiba. Então, o trabalho não foi imediato, não é fácil, né, contatar os estados, mas aí os estados se colocaram à disposição, estado de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Conseguiram aí no tempo, digo rápido inclusive, né? Já são 18 horas, nós tivemos 9 pessoas identificadas, 9 famílias aí que acabaram o dia com a confirmação do óbito, mas de certa forma encerra-se também uma angústia, né? Trabalharam bastante, sim, bastante trabalhoso e com êxito. Ainda não sabe como vai funcionar esse translado, mas já sabe quando vai começar, se ainda hoje, amanhã, ainda não tem data para acontecer? Não tem data para acontecer, né? Como eu disse, a gente está à disposição, trabalhamos 24 horas, no momento que comparecerem com a documentação, vão ser liberados. São muitas pessoas mortas, 11. A nossa estrutura aqui do ML consegue comportar essas pessoas e mais as outras mortes que venham a acontecer nos próximos dias, próximas horas? Sim, como eu coloquei, nós estamos as nossas gavetas, né, preparadas, a nossa sede é a 2ª em tamanho físico do estado. Felizmente a gente conseguiu fazer assim, um bom atendimento, a equipe trabalhou em conjunto, né? Todas as pessoas se disponibilizando, os legistas, os auxiliares se colocaram à disposição do IML, trabalharam o dia todo, conseguimos dar conta dessa demanda aí e lamentamos profundamente essa tragédia.
Todos nós. Cristiane, obrigado pela sua atenção. Então, Buganza, mais informações, mais detalhes em relação a essa tragédia, principalmente as vítimas fatais. Então, tínhamos um número de 8 confirmados, né, com a identificação. Então, agora ela traz, a Cristiane, aqui pra gente, mais um, ou seja, a 9ª pessoa já identificada. 2 ainda não foram, então tiveram um nome ali oficial, idade, nem de onde vieram. Isso deve acontecer nas próximas horas. Pedro, além das vítimas fatais, temos mais 20 feridos. Nesse caso, alguns mais leves, mas outros com gravidade. Não é a situação nesse momento dessas vítimas? Sim, Buganza, 20 pessoas sobreviveram a esse gravíssimo acidente. Elas foram levadas para hospitais da região do Norte Pioneiro, como Cornélio Procópio e Bandeirantes. E um dos homens, um dos trabalhadores, está internado aqui em Londrina, no Hospital Universitário. Segundo a assessoria de imprensa do HU, o Juan Ferreira, ele passou por uma cirurgia durante o dia de hoje. Ele está consciente, a princípio fora de risco, mas segue em observação para a avaliação dos médicos se será necessário mais algum tipo de procedimento cirúrgico em relação a esse rapaz que sobreviveu. Obrigado, Pedro, pelas informações. Daqui a pouco eu volto com o Pedro trazendo mais detalhes do plantão. A gente tem aquela imagem do ônibus na parte de baixo, aquela imagem aérea, no momento que puder colocar, por conta do seguinte, o ônibus permanece no local. Vejam só que o local é de completamente difícil acesso, não é? Então, por isso o ônibus ainda não foi retirado, porque uma força-tarefa vai ser montada, deve acontecer amanhã de manhã, porque serão necessários pelo menos 3 guinchos para conseguir tirar esse ônibus do local. Não seria possível hoje por conta de toda essa estrutura, por conta de trazer esses guinchos para o local e por conta da chuva. Chove durante todo o dia no local, é um trabalho que seria um trabalho arriscado com a chuva e deve acontecer amanhã de manhã. 18h18, ampliando a nossa cobertura, a equipe da Record em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, procurou a empresa responsável que tinha contratado para trabalhar na fábrica da Klabin, em Telêmaco Borba, esses funcionários. A repórter Day Oliveira tem os detalhes, você acompanha comigo. Os trabalhadores foram contratados por esta empresa. Hoje, toda a equipe está de luto. A direção preferiu não se pronunciar, mas em nota informou que lamenta o acidente e que está prestando toda a assistência necessária às vítimas e aos familiares. A empresa informou também, por meio de nota, que todos os trabalhadores eram de diversas localidades. Os bombeiros disseram que 7 pessoas morreram ainda no local do acidente. 10 vítimas foram resgatadas em estado grave e outras 4 com leves ferimentos. Entre os que não resistiram está Adilson Dias, que conduzia o ônibus próprio da empresa e era de Três Lagoas. 18h19, a situação é a seguinte, para você entender. A Engemec, ela foi contratada pela Klabin para fazer o serviço na Klabin, em Telêmaco Borba. A empresa, então, contrata os funcionários ali da região do Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas, e nesse ônibus os funcionários vinham para fazer esse serviço na Klabin. Então, são 2 empresas envolvidas na situação. Por isso, eu vou acionar o Pedro Marconi mais uma vez, porque a Klabin também se pronunciou através de nota, trazendo os detalhes, não é, Pedro? Conta pra gente. Sim, Buganza, reforçando que a Klabin era a empresa onde esses homens, esses 31 trabalhadores, iriam passar as próximas 2 semanas atuando no reparo de peças na unidade da Klabin que fica em Telêmaco Borba. Então, segundo a nota divulgada pela Klabin, a empresa disse que lamenta profundamente o acidente ocorrido na quarta-feira e também que a companhia está oferecendo todo o apoio à empresa, que esses homens eram contratados nesse momento, e se solidariza aos familiares e também os colegas das vítimas. Buganza, então essa é a nota divulgada hoje pela Klabin em relação a essa tragédia. Obrigado, Pedro, pelas informações. Daqui a pouco eu volto com você. O nosso Cidade Alerta hoje numa cobertura especial dessa tragédia que acontece em Sapopema e chama a atenção de toda a nossa região. 18h21, daqui a pouco eu vou trazer uma reportagem com a Daniela Calçavara, porque a partir de agora começam as investigações. A grande pergunta é, por que esse ônibus foi parar nessa ribanceira? Foi uma falha do motorista? Foi uma falha mecânica? O ônibus passava por manutenção? O ônibus estava em condição de rodar? Ou foi algum problema na sinalização da rodovia? O que aconteceu? Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes, porque a polícia já iniciou o trabalho de investigação, a perícia já esteve no local, a nossa equipe foi para lá.